Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP, que para quem não sabe, SCP significa Seguro e Contém Protect, que é uma fundação que contém e detém anomalias, que para quem não sabe, algumas delas podem acabar destruindo totalmente a humanidade e acabar causando danos severos. Então essa fundação contém e retém essas anomalias e esses monstros. E é claro, eu vou trazer mais dois aqui pro canal, mas eu peço que você já deixe seu like. Se você gosta de conteúdo de terror, história narrada, histórias de terror, eu trago sempre aqui pro canal todas as terça-feiras. Então, deixe seu like aí. Vamos falar aqui sobre mais dois SCPs. Bora lá. SCP-076. Nome: Abel. Classe do objeto: contenção. Ele fica a 2 metros abaixo do nível do mar. E a única maneira de acessar sua sala que é extremamente fechada, é através de um fosso com elevador de titânio, que é extremamente selado. Entre eles há um corredor da morte, que existe água do mar naquele local, que emite uma eletricidade incrivelmente alta. Tudo vai impedir que o SCP saia. E entre esse corredor da morte há uma estação onde há 3 guardas armados para impedir que o SCP saia. Existe uma área totalmente grande para a contenção do SCP e para impedir que qualquer pessoa se aproxime do local onde ele está. Qualquer membro da fundação só é permitido análise e teste desse SCP com mais alta permissão dos membros da fundação. Vale se destacar também que quando há uma brecha na fundação, eles devem ir para um local muito específico para se armarem, um local bastante específico para conter o SCP. Se passarem 90 horas e o SCP não for contido, eles entram no estado de contingência. Qual é? Todas as celas são feitas, todas as áreas são fechadas automaticamente e é aberto a válvula onde entra a água do mar para inundar tudo e acabar matando tudo naquele local. Eventualmente, todos os membros e os pesquisadores da fundação vão acabar morrendo no processo, mas o SCP será contido. Essa é a única maneira de conter esse SCP para impedir que ele saia da sua área de contenção. E claro, nós vamos falar aqui sobre as características desse SCP, que ele é bastante curioso. O SCP-076 é dividido em 2 áreas, 2 partes totalmente diferentes, mas que se complementam. A primeira delas é um cubo de 13 metros, que ele é feito de uma pedra preta e fora dele existe uma linguagem totalmente desconhecida, por fora, suas gravuras por fora. E nele há uma porta grande, que quando você entra lá, existe a outra parte do SCP, que é um homem morto, praticamente isso, que pode voltar à vida. E ele aparenta ser um caucasiano do sexo masculino de cabelo preto, e ele também possui uma linhagem semita. Aparentemente ele tem 1,6 metros de altura, 65 kg e tatuagens arcanas com caveiras e expressões totalmente cultistas e, é claro, não é totalmente indecifráveis, já que os membros da fundação não conseguiram decifrar qual é a ligação que ele tem com essas tatuagens arcanas. E aparentemente, se você entrar em sua cela, ele está morto, só que de uma maneira totalmente aleatória ele volta à vida. Eles não conseguiram padronizar qual é a forma que ele volta à vida. Simplesmente demora anos para voltar à vida, metade de um ano, e tem vezes que ele voltou alguns minutos depois de morrer. O que acontece é que quando ele volta à vida, ele sente uma necessidade incrivelmente alta de matar. Ele não fala nada, ele realmente só se expressa para tentar matar quem estiver mais próximo dele. Ele mata uma pessoa, depois vai matar outra incrivelmente rapidamente. Só que ele não foca aparentemente em um ser específico. Se ele está focando em você para tentar te matar e tiver alguém mais perto, ele vai desfocar em você e vai matar quem estiver mais perto dele. Assim ele vai matando qualquer um que estiver no seu caminho, em sua área. Ele tem uma força totalmente descomunal e ele apresentou ter uma força sobre-humana em uma velocidade incrivelmente alta. Você fala numa resistência incrivelmente alta mesmo, ao ponto de conseguir resistir a vários tiros e, é claro, não é conseguir matar pessoas incrivelmente facilmente. Ele mata uma pessoa incrivelmente fácil. Vai se destacar também que já foi utilizado um elevador que desceu para tentar matá-lo. Já deram vários tiros nele na sua cara, na sua cabeça para tentar matá-lo. E ele também já foi acertado com um tiro de canhão só para tentar matá-lo mesmo, velho, contê-lo. Forma de comunicação foi impedido, não há como comunicar-se com este SCP. E é claro, vale se destacar também que toda vez que ele morre, como disse para vocês, esse SCP se complementa. Quando ele morre, a caixa se sela. Quando ela se fecha, não há meio como abri-la. E quando ela abre, não é? Ele tá lá, morto, naquela caixa, como se você tivesse matado ele naquele outro local. Ele desaparece e volta para dentro daquela caixa, velho. E em alguns minutos ela se abre, o corpo dele está lá dentro. Ele está lá dentro com um caixão de pedras, com correntes, com material desconhecido, em seu túmulo algumas gravuras, que é obviamente desconhecido também. E é claro, né, ele fica lá dentro morto, porém
Os análises com esse SCP só é permitido graças aos membros mais altos escalões da fundação. E é claro, não é tudo local da sua contenção é monitorado para que impedir que esse SCP saia da sua área de contenção, porque se ele sair, ele pode matar qualquer pessoa que estiver em seu caminho e ele vai tentar matar, e é difícil conter este SCP. Aparentemente alega-se que ele está sendo mais difícil conter cada vez mais esse SCP, e tem vezes que ele acorda cada vez menos. Tudo para conter esse SCP, impedindo que ele saia da sua área de contenção. Ele é um SCP extremamente perigoso e ele tem uma ligação ali com o SCP-073 Caim, onde Caim, que é o único que tem uma forma de comunicação com os membros da fundação, contou que ele tem uma ligação com o SCP-Abel. Porém, qualquer forma de comunicação não foi concedida do SCP-Abel, já que ele não fala nada e sim sai matando qualquer um que estiver em seu caminho. E é claro, ele está sendo contido e monitorado para que a próxima vez que ele ressuscite, eles possam matá-lo da máxima eficácia possível. SCP-077. Nome: Crânio da Podridão. Classe do objeto: Oculto. Esse SCP está contido no sítio de pesquisa B81 e está sobre um pedestal de aço de 0,5 de altura e uma câmara em um cubo de 3 metros com blindagem de aço de 0,5 metros. 2 funcionários de nível 1 devem vigiar o local em que este SCP está, e 2 funcionários, ou 3 funcionários, recomendo que seja 3 funcionários de nível D, devem entrar na área do SCP. Há um microfone no local onde ele está e uma câmera para monitorar se está tudo ok e se há alguma modificação. É um crânio humano com algumas gravuras, algumas runas escritas nele, e é claro, essas runas foram codificadas para serem lidas pelos membros da fundação. Toda vez que durante um dia 3 ou 2 membros, recomendado que seja 3 membros, entre na área desse SCP e fique pelo menos a 3 centímetros de distância do crânio, eles devem recitar em coro todo o código que está escrito das runas. Eles devem falar em alto bom som para que nada aconteça com o SCP. Se eles não falarem, o SCP acontece a sua anomalia, que no caso é o SCP-077-1. Que esse SCP, aparentemente, essas runas mudam constantemente, e isso pode variar de acordo com o mês lunar da Irlanda, onde ele pode ocorrer algum eclipse, alguma coisa acontece na Irlanda, lá no eclipse lunar, ou algumas mudanças da lua na Irlanda, ele vai modificar toda a sua gravura, e cabe aos membros da codificação, dos membros da fundação, para meio que codificar o que está escrito nas runas do crânio desse SCP. Boa parte dos membros do classe D são treinados, pelo menos 20 deles são treinados nessas gravuras para identificar e pelo menos serem selecionados para serem falados, ficar pelo menos 3 centímetros lá e falarem. A sua anomalia acontece que quando não é citado em coro essas runas, um líquido, como se fosse um gás fosforescente verde, começa a escorrer pela narina desse SCP e começa a se espalhar pelo ambiente. A sua maior anomalia nesse requisito é que esse gás verde não passa pelos olhos, ou seja, fica no campo de visão desse crânio, mas não fica atrás dele. Já foi tentado contido e só foi utilizado meios para conter só por parte de uma contenção. Assim ele pode ser mantido pela parte de trás do SCP. Porém, a sua maior anomalia, que é o SCP-071, que é esse gás, só fica na área de visão desse SCP. Já foi tentado contido e comprimido esse local numa área em que o gás não pode ser contido, porém esse SCP consegue expelir tanto desse gás fosforescente verde que lhe rompe qualquer área e acaba meio que se expandindo. Qualquer ser que entre naquela área onde está esse gás preto, tirando o SCP original, que é o SCP-077, acaba meio que com uma gosma totalmente apodrecida de tubérculo de batata, que meio que fica com uma corrosão, exatamente isso. Qualquer objeto que entra na área desse gás vai acabar com esse ser de tubérculo de batata. E é claro, esse gás só não é ativado quando essas runas serem faladas todo dia, pelo menos uma vez no dia, no caso, por 2 ou 3 membros da Fundação SCP. Algumas anomalias acontecem quando as pessoas que atuam esse coro com relação ao SCP que fala essas runas, elas ficam com dor de cabeça, cólica, eles ficam provavelmente com várias dores no corpo também, febre, vários sintomas causado quando a pessoa cita essas runas que estão nesse crânio na presença do SCP. E é claro, isso pode aumentar continuamente quando a pessoa começa a falar essas runas toda hora, todo tempo a pessoa fala essas runas, essas dores começam a aparecer. E é claro,
claro, não é presença de batata, é totalmente proibido na área desse SCP. E essas pessoas, há uma chance de 60% dessas pessoas acabarem com alergia à batata. E é realmente totalmente aleatório, mas é exatamente isso. A pessoa acaba passando uma distância, uma alergia incrivelmente alta à batata, se ficar constantemente na presença desse SCP. E é claro, todos eles entram em coro para falar em alto e bom som as runas que estão lá para que o SCP-071 não acabe se espalhando nem saindo do crânio desse SCP. Ele está contido no sítio B81 e, é claro, ele é euclídeo porque sua anomalia é bastante facilmente contida pelos membros da Fundação SCP. E, é claro, esse daqui é o SCP-076 e o SCP-077. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.